Amados, eu queria, nesta noite, nós tivemos um tempo hoje precioso aqui de manhã, a pastora Amy, lá do F-Hop, da casa de oração, lá de Florianópolis, ela esteve aqui ministrando, trouxe uma palavra tremenda, ela ministrou louvor e trouxe uma palavra tremenda nessa manhã, e eu vou tomar liberdade de tentar reproduzir o que ela ministrou. É muito difícil a gente ministrar uma palavra que outra pessoa ministrou, mas me inspirei um pouco nela, aqui acrescentei alguns toques pessoais mas eu queria trazer nessa manhã e dar continuidade àquilo que foi falado nessa manhã sobre oração, sobre vida de oração. Nós estamos nesse final de 48 horas de oração e de adoração, e é muito interessante, até ontem à noite, no Locomotiva, estavam fazendo algumas perguntas aqui para o pastor Marcos, e uma das coisas que colocaram foi sobre a nossa cultura no Brasil de oração. Nós somos um país de uma bagagem, de uma cultura católica, onde a oração, normalmente, ela é usada para você pedir alguma coisa, Então as pessoas fazem as romarias, fazem as procissões, vão na igreja, acendem velas. Sempre a oração está vinculada ao pedido de alguma coisa a Deus. Nós oramos porque nós precisamos de algo e nós vamos na presença de Deus e pedimos algo de Deus. A oração também, dentro do contexto católico, ela tem um caráter interessante, ela tem um caráter punitivo. Quem já foi de tradição católica, você sabe que você ia ao padre, confessava um pecado para o padre, e o padre falava, ok, então a tua punição vai ser rezar 10 Pai Nossos. Então, olha que coisa interessante, a oração estava vinculada a uma punição. Então, para você, por causa de um pecado que você fez, você ia lá, rezava 10 Pai Nossos, 20 Ave Marias, para você poder se limpar e redimir-se daqueles pecados. E a gente não vai entrar nem em todas as nuances disso, porque, na realidade, Jesus já pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Hoje nós temos acesso ao Pai diretamente, mas essa tradição que nós recebemos no nosso país, na nossa nação, afeta a nossa vida, mesmo como evangélicos, da nossa forma como nós lidamos com a oração. Nós lidamos ainda debaixo dessa carga, dessa herança que nós recebemos fruto da cultura onde nós vivemos. A oração no Brasil é muito diferente, por exemplo, do conceito de oração nos Estados Unidos, que é um país já de tradição evangélica, de berço evangélico. Mas, então, quando nós falamos de oração, normalmente a primeira imagem que vem à nossa mente é essa, Eu preciso, vai lá na igreja, ora por mim, eu estou passando por esse problema, Essa semana mesmo, uma parente minha pediu oração por uma situação. A gente vai, não tem problema nós irmos para a presença de Deus para requerermos, para pedir algo. Mas oração é muito mais do que isso. Oração é muito mais do que simplesmente você ir para a presença de Deus para pedir alguma coisa. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Oração é relacionamento. Vira para quem está do teu lado e fala, oração é relacionamento. Oração é a oportunidade que Deus te dá de você ir para a presença dEle e se relacionar com Ele. É a oportunidade que você tem de ir para a presença de Deus, de você abrir o teu coração, de você não necessariamente só pedir algo, mas você abrir o teu coração, falar das tuas dores, das tuas angústias, dos teus medos, das tuas preocupações, e ao mesmo tempo ouvir a voz de Deus, ouvir a resposta de Deus ao teu coração. Então, oração tem muito mais a ver com relacionamento do que com qualquer outra coisa. Orar é relacionar-se. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, o capítulo que
talvez Jesus mais detalhe a questão da oração. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Jesus está quebrando aqui alguns paradigmas que havia aos religiosos da época. Os religiosos da época iam para as sinagogas e ficavam em locais de destaque, orando, né, de uma forma que as outras pessoas pudessem ver ele orando, porque orar o tornava mais espiritual diante dos outros. É interessante que hoje, mesmo 2000 anos depois disso, às vezes a gente, mesmo dentro da igreja evangélica, às vezes vê pessoas que assumem isso, né? Assumem uma postura religiosa e fazem da oração como algo para se mostrar mais espiritual do que os outros. Ela usa a oração para falar, olha como ele ora, olha como ela ora. Então a oração se torna um objeto de hipocrisia muitas vezes, porque às vezes a pessoa está orando, cumprindo um protocolo religioso, mas nada de autêntico tem saído diante dela. E Jesus está recriminando esse tipo de atitude. E quando ele vai para o versículo 6, ele diz assim: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. E então o seu pai que o vê em secreto o recompensará. Ah, pastor, então Jesus está dizendo que nós não podemos orar em público? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para aquelas pessoas que queriam somente orar em público, somente se mostrar através da oração, ele falou assim: eu quero ver a tua oração, não somente em público, mas eu quero ver também a tua oração no lugar secreto. Há espaço e há respaldo bíblico para os dois tipos de oração. A oração comunitária, o clamor, a gente vai ver várias passagens na Bíblia onde o povo de Deus era conclamado a levantar um clamor e orar em público por uma causa, por uma ação, para buscar ao Senhor, para buscar uma direção de Deus. Há espaço para a oração pública, mas a gente não pode simplesmente confinar a nosso tempo de oração no espaço público. É muito bom a gente vir para cá durante esse tempo, mas é muito importante nós termos o nosso tempo de oração, o nosso tempo a sós com Deus. Eu, durante essas 48 horas, vi muitas pessoas que estavam participando aqui, e embora estivessem num lugar público, algumas estavam lá numa cadeirinha lá no fundo, sentada no seu tempo de oração, lendo a palavra, e o Senhor quer nos trazer para esse local. E é interessante, porque quando a gente fala de quarto representa o local mais íntimo da nossa casa. A quarto não é um local onde você deixa qualquer pessoa entrar da sua casa, pelo menos não deveria deixar. Porque quarto é um local reservado somente para a intimidade da casa. O quarto deve ser destinado somente para aqueles que são da família, que fazem parte ali, internos da família. Então, quando Jesus está falando, entra no quarto, fecha a porta, e é só você e o teu pai que está no céu. E a partir dali começa esse tempo de relacionamento, porque oração é relacionamento. E aí ele continua e diz assim: quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Olha, Jesus está disciplinando o momento de oração. É interessante porque se você for em Israel até hoje, você vai ver muitos judeus
ali no Muro das Lamentações, repetindo orações, como um mantra. E Jesus está falando assim, oração não é você pegar uma frase e começar a repetir ela. Não é pelo muito repetir que a gente vai alcançar Deus, mas é a autenticidade que há no nosso coração. E aí ele continua: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês aí orem assim, ele diz. E aí ele ensina para nós um modelo de oração. A oração do Pai Nosso, que muitas pessoas pegaram. É interessante, tem gente que pega a oração do Pai Nosso e esquece tudo que está sendo dito aqui para trás. Jesus está acabando de falar que não é para fazer da oração um mantra. Sabe o que é mantra? Mantra é aquele negócio que você vai repetindo. E às vezes a gente vem, como eu disse, de um contexto católico, aonde muitas vezes a oração do Pai Nosso foi algo usado simplesmente como um mantra repetitivo. Você vai orar 10 Pai Nosso, 20 Pai Nossos, né? Quem foi de cultura católica sabe, você tinha o terço lá, e com o terço, cada bolinha daquele terço, você rezava o Pai Nosso algumas vezes, tal. Então, exatamente o que Jesus tinha acabado de falar que não era. Jesus nos deu um modelo da oração do Pai Nosso para nos ensinar princípios. E não para não fazer disso uma reza, uma vã repetição. E aí, dentro disso, nós precisamos entender, amados, que a oração, ela é fruto da nossa, como eu disse, da nossa intimidade com Deus. A oração, muitas vezes nós vamos diante de Deus com um monte de coisa que nós precisamos. E quando nós saímos do nosso momento de oração, a gente vê que o que a gente realmente necessita são outras coisas completamente diferentes daquela das quais nós estamos pedindo. E eu queria ir com um texto para vocês, que foi um texto abordado hoje de manhã, que está lá em Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 28. Um dos mestres da lei aproximou-se de Jesus e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Aquele homem chega para Jesus e fala assim: Jesus, diante de todos os mandamentos, né, que o Senhor nos deu, qual é o mais importante? E respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizer que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que os sacrifícios e as ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. E daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Todo mundo, eu creio que conhece essa passagem. Esse homem chega para Jesus e pergunta para ele: Jesus, se fosse resumir todos os mandamentos, quais seriam os mais importantes? E é interessante que antes até mesmo de Jesus responder a pergunta propriamente dito, ele faz algo interessante. Jesus responde assim, no primeira parte: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o nosso único Senhor.
antes até de responder a pergunta, ele está falando assim, você entende? O pastor Marcos até usou a palavra aqui, curios, né? Você entende que Jesus é o único Senhor da tua vida? Vocês reconhecem que não há outro Deus? Você reconhece que você não pode adorar outros deuses, que você não pode viver debaixo de outros deuses? Você está disposto realmente a servir a Deus acima de todas as coisas? O nosso Deus, o Senhor, é o único Senhor e não há outros deuses. E é interessante porque ele diz, quando ele diz, ouve, ó Israel, ele está falando assim, presta atenção. Eu tenho alguns grupos no WhatsApp, e às vezes os grupos de WhatsApp vai tanta mensagem, né? O pessoal manda mensagem direto e tal. E eu não sei você, mas tem alguns grupos que às vezes a gente nem presta muita atenção das mensagens que vêm, né? Porque vem tanta coisa, tanta coisa. Então, às vezes, quando eu preciso dar um aviso importante, quando é algo que realmente é importante, que eu preciso que todos que estão no grupo leiam, eu coloco na frente em letras maiúsculas, aviso importante. Esse é um aviso que eu não quero que ninguém deixe de ler. Os outros, se leu, se não leu, não tem problema, tal. Mas esse em específico é para todos lerem. É isso que Jesus está falando aqui. Eu quero que vocês prestem atenção. Ouve, ó Israel. Ouve, Israel. O nosso Deus, o Senhor, é o único Senhor das nossas vidas. Não basta a gente, amados, ficar no altar dizendo, você será minha noiva favorita, né? Deus quer. Você já imaginou um noivo? A noiva vai chegando, entrando, né, pela corredor, e quando ele chega à frente, o noivo vira para a noiva e fala assim, você é minha noiva favorita. Mulher ia olhar para a cara dele, como assim favorita? Eu não quero ser favorita, eu quero ser única. Alguém quer ser favorito do seu cônjuge? Não, quero ser o único. É isso que Deus espera de nós. Ele espera que Ele seja o único Deus. A gente falou aqui, por exemplo, sobre ofertas, sobre dízimos. Quando a gente deixa de trazer o nosso dízimo e nossa oferta, nós estamos falando que nós temos um outro Deus, ao qual nós damos tanto valor ou mais valor do que ao nosso Deus, que é um Deus chamado Mamon. Na realidade, quando nós não somos dizimistas, é isso que nós estamos falando. Falando, Deus, olha, eu gosto de você, você é um dos meus favoritos, mas eu tenho um outro Deus chamado Mamon, e esse, eu dou uma atenção especial para ele. Você está me entendendo? Jesus está criando o pano de fundo para ele falar qual eram os mandamentos mais importantes que ele tinha para comunicar naquele dia, naquela hora. Ele está criando um pano de fundo, ele está falando, olha, para você entender que a coisa mais importante que você vai ter pela frente, você precisa entender que o nosso Deus é o Senhor e o único Senhor das nossas vidas. E aí, a gente precisa, amados, e aí ele continua, e ele vai à frente, e ele começa então a descrever esse primeiro mandamento, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Eu estava, outro dia, lendo uma história, eu achei muito interessante. Diz que um garoto, uma vez ele construiu um barquinho, e esse barquinho, ele fez um barquinho muito bonito, ele ficou muito tempo trabalhando, construindo um barquinho, daqueles que andam no lago, né? E ele, de madeira, e ele construiu o barquinho e colocou no lago, e começou a brincar com o barco. Só que, de repente, veio um grande vento e levou o barco para longe.
e ele perdeu o barco de vista. E ele ficou muito triste, porque aquele barco tinha ido embora. E ele tinha construído, tinha feito aquele barco com todo carinho. E aí, ele um dia estava andando na cidade, quando ele olha numa vitrina de uma loja, estava lá o barquinho que ele tinha feito. E ele entra dentro da loja e fala para o cara que estava na loja, fala, esse barquinho é meu. Aí o cara fala assim, olha, pode até já ter sido teu, mas eu comprei ele e agora ele é meu. Mas eu quero o meu barquinho. Ele falou, se você quiser o teu barquinho, você vai precisar comprar ele. Ele custa R$200, você quer comprar? Ele falou, mas eu não tenho R$200. E aí o menino fica desesperado, porque ele queria o barquinho dele. E aí ele sabia de uma pessoa que precisava de um garoto para fazer carreto, para ajudar a limpar a casa. E aquele garoto começou a trabalhar, até que ele conseguiu juntar os R$200. E quando ele conseguiu juntar os R$200, ele juntou aquele bolo, né, de dinheiro que ele foi recebendo de um, de outro, ele pôs no bolso e foi na loja, e chegou e falou assim, eu quero comprar agora aquele barco. E aí o dono da loja deu o barco para ele, ele pega aquele barco, ele sai da loja feliz, segurando o barco e fala assim, agora barco, você é 2 vezes meu, porque primeiro você é meu porque fui eu que te fiz, e agora você é meu porque eu te comprei. Isso nos faz lembrar alguma coisa? Nos faz lembrar daquilo que Deus fez conosco. Nós somos duplamente, vira para quem está ao teu lado e fala, nós somos duplamente de Deus. Primeiro porque Ele nos fez, e segundo porque Ele nos comprou. Uau! Isso aí merecia até uma salva de palmas, falar, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado. Porque eu era um barco que estava perdido, e o Senhor foi lá e comprou e pagou um alto preço. Por isso que Ele é o nosso único e o nosso único Salvador e Senhor das nossas vidas. E aí, Jesus continua, depois de fazer esse pano de fundo, ele se vira para eles e começa então a definir o primeiro e principal mandamento. Eu digo principal porque o segundo principal mandamento depende desse primeiro. Não tem como você amar o outro, não tem como você amar o próximo, sem que você ame ao Senhor de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E eu queria falar um pouquinho sobre cada uma dessas áreas que Jesus nos ensina a amar a Deus. Lembrando que, amados, a oração nos faz amar mais a Deus. A oração não é para eu buscar algo de Deus, a oração é para eu entrar na intimidade com Ele. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu amo aquela pessoa. Eu faço esse ano 30 anos de casado, né? Agora é dia 29, né? Daqui a 2 semanas a gente faz 30 anos de casado. E cada ano que passa, o nosso relacionamento, o caminhar junto, faz com que eu ame cada vez mais a Sônia. Vocês viram que depositando, né? A convivência, amados, vai aprofundando o nosso amor. A convivência de oração, a convivência de estar junto, a convivência de ouvir a voz. Hoje nós estávamos à tarde em casa e ela estava estudando, né, uma coisa e num quarto, e eu estava na sala e ela falou assim, e eu fiquei de repente ali, falando, puxa vida, queria que ela estivesse aqui comigo. Por quê? Porque a gente quer estar junto. A mesma coisa acontece no nosso relacionamento com Deus. A oração te leva a você se apaixonar mais, a você não querer mais ficar longe do Pai, longe da presença de Jesus. A oração, muitas vezes, até o pastor Marcos falou ontem, é verdade, a oração, num primeiro momento, ela pode ser até um esforço da nossa parte.
A oração não é algo natural. Eu gostei de uma coisa que a pastora Amy falou aqui de manhã, e é verdade. Há coisas que a gente faz no reino de Deus, cujos resultados são muito rápidos e palpáveis. Você sai para uma ação evangelística, você prega o evangelho, e você vê aquela pessoa vindo, recebendo Jesus, recebendo uma oração, você vê rapidamente o resultado daquilo. Você faz uma obra social, você sai, você vê aquela pessoa sendo beneficiada com aquela ação que você fez, mas a oração, muitas vezes, é um tempo que você está ali e que, num primeiro momento, você não percebe o resultado. É como uma obra, eu sempre digo isso, né? Eu não sei quantos já acompanharam de alguma forma uma obra, mas sempre que você vai construir alguma coisa, fazer uma construção de uma casa, você gasta muito dinheiro e tempo nas fundações, né? A fundação você tem que abrir lá onde vai ser os baldrames, você tem que fazer brocas profundas, você precisa fazer muita coisa, e parece que passa dia, vem dia, e parece que você não vê nada acontecendo. Só que os alicerces são fundamentais para que você possa edificar a casa. A oração, inicialmente, é esse trabalho de alicerce. É esse trabalho onde você está construindo a base do teu relacionamento com Deus. Você está construindo a base de intimidade com Deus. Você está construindo a base de aprender a ouvir a voz de Deus. Você está construindo a base de aprender a falar com Deus. Você está construindo a base de conhecer quem Deus é. E depois que você constrói essa base, é como depois que você constrói um alicerce de uma casa. Quando você começa a levantar paredes, depois que o alicerce está pronto, é rapidinho. É impressionante, você pega 2 bons pedreiros, em 2 semanas ele levanta todas as paredes de uma casa. Aquilo que demorou um tempo para construir a base, ela deu o sustentáculo, né, a sustentação, para que o resto fosse edificado. Assim é a nossa vida de oração. Às vezes a gente quer construir a casa, mas a gente não quer fazer o alicerce. A gente quer a bênção, mas a gente não quer entrar na presença de Deus para ouvir a voz dEle, para construir com Ele. E aí, Jesus nos ensina que o mandamento principal que o Senhor tem para nós é o de amar a Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Todo o nosso coração e alma estão intrinsecamente ligados, né? O coração como a sede aonde é armazenada as nossas emoções, os nossos sentimentos que compõem a nossa alma. E quando o Senhor está falando que a gente precisa amar a Deus com todo o nosso coração, sabe por quê? Porque o nosso amor a Deus, a nossa oração, tem que começar a transformar as nossas escolhas. Ele começa a transformar a forma como eu vivo. Ele começa a transformar os meus relacionamentos. Ele começa a transformar o meu casamento, os meus relacionamentos com os meus amigos de trabalho, com os meus familiares, com os meus filhos, com o meu cônjuge. À medida que a gente vai para Deus em oração, Ele começa a mudar a nossa forma de olhar para o outro, de lidar com as nossas emoções. Eu já contei aqui uma vez, um pastor amigo meu, inclusive é um dos preletores da EConf, ele disse que ele mora em Campinas, pastor Ricardo Agreste, ele disse que uma vez ele teve um problema lá na igreja dele e ele estava muito bravo com uma pessoa. Ele falou que o sentimento que ele tinha é que se a pessoa passasse na frente dele, ele tinha vontade de passar com o carro em cima dela. Vai dizer que você nunca ficou com um sentimento assim em relação a ninguém, não, né? E você acha que os pastores não têm esses sentimentos, né? Você nunca teve esse sentimento. Ele falou que aquilo estava borbulhando dentro do coração dele, ficou com muita ira. E aí ele vinha
lecionar aqui no seminário, aqui em São Paulo, e ele pegou a Bandeirantes, e pegou o carro dele, e ele veio orando. E ele veio orando. E ele falou que quando ele chegou em São Paulo, toda aquela ira que tinha no coração dele, Deus tinha tirado. Ele falou que era capaz de encontrar o cara na frente dele, dar um beijo no cara depois. Deus tinha tirado aquela ira, aquele ódio. Por quê? Porque a oração vai mudando, vai trabalhando as nossas emoções. O grande problema, amados, é que a gente sente muito, né? Eu gosto de uma frase que o pastor Samuel usa: a gente é muito sentinte. Sentinte é aquele cara que sente bastante. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, é muito sentinte e pouco orante, né? A gente sente muita coisa e a gente ora pouco. A gente não pega os nossos sentimentos, o nosso coração, aquilo que está afligindo a nossa alma, e faz que nem Davi nos ensina, né? Fala assim: alma, fica quieta, que agora eu vou orar, né? Você já experimentou fazer isso? Faz isso para a tua alma. Quando tua alma estiver muito agitada, muito nervosa, muito isso, fala assim: calma, fica quieta que eu vou orar, depois a gente conversa. Deixa a tua alma de canto e vai para a presença do Senhor. Não tem como você ir para a presença do Senhor e a ira continuar no teu coração. Não tem como você ir para a presença do Senhor e você não perdoar aquele que te ofendeu depois. Não tem como você ir para a presença do Senhor e, se você é aquele que cometeu uma falta, você sair da presença do Senhor e ir para a pessoa que você ofendeu, que você machucou, e pedir perdão para ela. Não tem como. Porque quando a gente ama a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, Ele começa a trabalhar dentro de nós. Eu sempre tenho dito aqui, semana passada eu ministrei sobre Davi. Davi escreve os salmos de lamento, e ele abre o coração rasga o coração para Deus, e fala: Deus, puxa vida, está difícil, né? Você já viu Davi, tem uns salmos lá que ele fala: eu quero dar um murro, acabar com, né? Você já viu Davi falando isso? Só que aí, sabe o que Davi fazia com todos esses sentimentos? Ele levava para a presença de Deus. Os salmos, grande parte desses salmos são canções e são orações que Davi faz para Deus. E Davi termina essas orações falando: Senhor, eu te louvo pelo bem que o Senhor me tem feito. Eu te agradeço, Senhor, pela tua vida. Por quê? Sabe por quê? Porque Davi, ele faz com que os olhos dele olhem para o alto. Lembra? Quando ele fala: eu olho para o alto, de onde me vem socorro. Sabe o que acontece conosco? É que quando a gente está no meio da crise, em vez de a gente olhar para o alto, a gente fica olhando para os problemas, para o umbigo da gente, para o nosso coração, para as nossas angústias, para as nossas emoções, para o nosso coração. E o Senhor nos convida a amar Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E assim que a gente faz isso, quando a gente termina uma oração, os frutos desse momento de oração são os frutos do Espírito, que estão lá em Gálatas: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Tem um adesivo de carro aí que fala assim: está nervoso? Vá pescar, não tem? A gente vai fazer um para a igreja edificando, a gente vai colocar assim: está nervoso? Vai orar, né? Está nervosinho? Vai orar, para passar o teu nervoso. Vai para a presença de Deus que passa o teu nervoso. Nós queremos muitas vezes fazer justiça, falando: não, mas olha o que Ele fez comigo. Mas aí você vai para a presença do Senhor, e aí quando você sai, você fala: Senhor,
faz justiça por mim, eu entrego nas tuas mãos. Eu estava lendo essa semana, né, Senaqueribe lá, quando Senaqueribe afronta, né, o povo de Deus, o profeta do Senhor fala assim: Senhor, está nas tuas mãos, toma essa causa nas tuas mãos, pega isso para ti. É interessante, amados, porque quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais vai mudando a nossa forma de enxergar o mundo ao nosso redor. A gente começa não mais a querer ser o primeiro, a gente começa a querer ser aquele que serve. Vai mudando a nossa vida, a nossa forma, à medida que a gente vai entendendo e amando a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Por quê? Porque é no lugar da oração que Deus começa a moldar a nossa vida. Oração não é um lugar para a gente pedir, né? É um lugar onde Deus começa a nos transformar, né? Tem uma frase bem célebre de C.S. Lewis, que ele fala: eu não vou orar para Deus para mudar a Deus, eu vou orar para Deus para que Deus me mude. Isso faz toda a diferença. Olha que interessante, eu não vou tentar torcer o braço de Deus para Deus me dar o que eu quero. Eu vou para a presença de Deus porque eu quero que Ele mude o meu coração e a minha forma e minha perspectiva de enxergar as coisas. É isso que a oração faz conosco. A oração faz com que a gente possa ser cada vez mais parecidos com Cristo. É na oração que o Senhor vem e começa a nos podar. Termina a oração, às vezes você fala: meu Deus, Senhor, já sei, não precisa falar mais nada. Eu já sei onde eu errei. Eu vou voltar lá atrás, vou corrigir o que eu fiz. Né? A oração é esse momento que você está conectado de tal forma com a videira, que o Senhor fala assim: olha, você é um ramo frutífero, mas eu sei que você tem que produzir mais fruto. E eu vou começar a te podar em algumas coisas. E Ele começa a podar o nosso orgulho, podar a nossa ira, podar a nossa falta de domínio próprio. E Ele vai podando para que a gente possa dar mais e mais fruto. Para que a gente possa cada vez mais e mais nos parecermos com Jesus Cristo. Mas é interessante porque o texto diz de nós amarmos a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, mas também com todo o nosso entendimento. Vira para quem está do teu lado: com entendimento. Porque às vezes quando a gente fala de emoção, né, é fácil a gente, às vezes, eu amo tanto, tal. Mas o amor, amados, não pode estar contido somente no coração. Ele tem que estar contido também na nossa mente. A gente precisa entender o Deus, o sacrifício, a obra de Deus. Entendimento nos fala de mente. Como é que eu preencho a minha mente? Será que eu tenho lido a palavra de Deus? Por isso que a gente tem orado tanto a palavra de Deus. Tem muito crente que quer ir para o monte, ele quer ver graveto pegando fogo, ele quer ver um monte de coisa, mas ele não quer ler a palavra de Deus. Ele quer ver graveto, ele quer ver coisa, ele quer não sei o que, quer rodopiar e não sei o que, mas ele não quer ler a palavra de Deus. É com todo o nosso amor, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, mas também com todo o nosso entendimento. Quanto a gente tem buscado, como a nossa vida é, quanto você tem estudado a palavra de Deus, tem gastado tempo, lido a palavra de Deus, não tem jeito de você conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Pastor, eu gosto de ler a palavra, eu tenho lá em casa assim, um negócio lá que é um devocional só de promessa. Eu gosto tanto dele, fala assim, né? Tem promessas muito boas, né? Eu sempre estarei contigo, né? Eu jamais te abandonarei. Não! Mas e aqueles textos que é para te corrigir, para te ensinar?
Aquele texto que fala, perdoa assim como eu tenho te perdoado. Ah não, pastor, esse aí não. Tem tantos outros. Como é a nossa vida? Lá no Salmo 27, o salmista diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a bondade do Senhor. E que mais? E buscar a sua orientação no templo. A palavra de Deus é aquela que nos orienta, é aquela que nos dirige. A gente tem visto uma geração sendo levantada de cristãos no Brasil que querem cada vez menos ler a Bíblia. Querem estar em eventos, querem fazer coisas, mas cada vez menos ler a palavra de Deus. O Senhor fala para a gente amá-lo com toda a nossa alma, com o nosso coração, mas também com todo o nosso entendimento. E aí, por último, ele diz: amar ao Senhor com todas as nossas forças. Pega na mão de quem está ao teu lado e fala: com todas as nossas forças. Quando a gente fala de força, a gente está falando de recursos. Quando o Senhor fala que a gente tem que amar o Senhor com todo o nosso coração, com o nosso entendimento, mas também com a nossa força, com os nossos recursos, com o nosso tempo, com o nosso serviço. O pastor Marcos falou aqui no momento do dízimo, às vezes a gente quer usufruir as coisas, mas a gente não quer servir. Com nossos recursos, com o nosso dinheiro também. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, nunca vai deixar de ser dizimista. Porque se ele ama a Deus sobre todas as coisas, ele ama mais a Deus do que a Mamon. Mas quando a gente não ama a Deus sobre todas as coisas, a gente quer algumas coisas de Deus. A gente quer um pouquinho de Deus e um pouquinho de Mamon. Eu quero um pouquinho daquilo que o Deus do dinheiro me dá, e eu quero um pouquinho daquilo que Deus pode me dar. Mas a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, ou você vai servir a um e odiar a outro, ou você vai odiar a um e servir ao outro. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com tudo que nós temos. Entender que tudo que nós temos vem de Deus. Lá em Filipenses capítulo 2, diz que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus, que se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo. Amar a Deus com todas as nossas forças é aprender a servir ao próximo, a deixar muitas vezes o nosso conforto. Eu louvo a Deus porque a gente tem tanta gente nessa igreja que tem aprendido o valor de servir. Nós temos líderes de célula aqui, pessoas que têm aberto as suas casas, sabe? Chegado às vezes do trabalho cansado, mas estando ali, sabendo que é um tempo onde elas estão servindo a vida de outras pessoas. Músicos que vêm aqui, passam, né? Chegam aqui 2 horas antes de um culto começar, e para ensaiar, para servir com seu dom e com seu talento. Isso sabe o que é, amados? Isso é amar a Deus com todas as nossas forças. Você acha que tem muitas vezes desses músicos aqui que eles não queriam, nesses dias de inverno frio, no domingo às 8 horas da manhã, estarem na cama descansando? Lógico. Mas precisa de força, precisa amar a Deus com toda a sua força, porque aí você levanta daquela cama e fala: não, hoje eu vou servir na casa do Senhor. Hoje eu vou servir ao meu Deus com toda a minha força. Irmãos que trabalham o dia inteiro, chega de noite em casa e vai ministrar o seu estudo de célula, e às vezes termina a célula, vai aconselhar uma pessoa que está passando por luta, por problema. Sabe o que é isso? É amar o Senhor com todas as suas forças. Mas às vezes a gente não quer isso.
A gente quer amar a Deus, mas não com todas as nossas forças. Eu ouvi um pastor falando uma frase agora, num congresso que eu tive recentemente, né? Que ele falava que quando a gente entende a perspectiva de servir na casa de Deus, no reino de Deus, as coisas mudam na nossa vida. Ele fala, não é o que eu faço, mas é para quem eu faço. Não é o que eu faço, é para quem eu faço. Eu sou músico, eu só toco. Tá, e se precisar ir lá no estacionamento, ajudar no estacionamento, pode ir? Posso. Porque o importante não é o que eu faço, é para quem eu faço. Quando a gente entende que a nossa vida é para servir aquele que nos serviu, né? Até como a música diz aqui, da mesa, eu serviria aquele a quem me serviu. É isso, né? Eu encontrei. Aquele que eu serviria me serviu. Era só para ver se vocês estavam atentos. Por sinal, vou fazer um merchandising aí depois da manhã, né, em todos os canais, aí no YouTube, Spotify, tudo. A nossa música do Edificando Adoradores aí é a mesa do Rafael. Divulgue ela, marca todos os teus amigos, divulga, faz tudo que você puder, tá? Não é o que eu faço, mas é para quem eu faço. Há um texto lá em 1 Coríntios 3, versículo 10 a 15, que é bem interessante. O apóstolo Paulo escreve a carta de Coríntios, e eu particularmente estava lendo a carta de 1 Coríntios agora, ao longo do imersão aqui, era a carta que eu estava, era o texto que eu estava lendo da Bíblia, e é interessante, você já viu como Paulo vai com os dois pés para cima do pessoal da igreja de Coríntios, né? Ele fala, o que vocês estão aprontando, Primeiro ele começa elogiando, né? Ele falou assim, olha, vocês são muito queridos, tal, mas, aí depois do mais para frente, ele desce a linha. Ele termina a carta falando assim, olha, eu espero que vocês tenham entendido a minha mensagem, porque se eu precisar ir falar pessoalmente com vocês, a coisa vai ficar feia. Mais ou menos assim que ele termina a carta de 1 Coríntios. Mas ele está dando uma exortada, ele está dando uma alinhada. Mas ele diz uma coisa interessante lá em 1 Coríntios. Ele diz assim, a partir do versículo 10, 3:10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, cada um como constrói. Vira para quem está do teu lado e fala assim, veja como você está construindo. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além daquele que está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Como é que nós temos edificado a nossa vida? Ele fala, você pode construir uma casa com palha, com tudo, mas vai chegar uma hora que vai vir a prova. E aí somente aquilo que for construído sobre o alicerce correto vai prosperar. Veja como você constrói. Eu coloquei aqui no meu esboço, #vida responsável. Deus já deu o alicerce, mas pare para perceber como você está construindo a tua vida e como você está edificando a tua vida. Para terminar, amados, é interessante quando, às vezes, a gente chega num determinado momento da nossa vida e algumas pessoas param, começam uma trajetória cristã e chegam num determinado momento, elas dão uma freada, né? Já viu aquelas pessoas falar, ai, primeiro amor, né? Como era bom o primeiro amor. Eu volto, já disse isso outras vezes, vou repetir, né? E não estou fazendo média, não. Mas eu sou mais apaixonado pela Sônia hoje, 30 anos depois de casado, do que lá atrás, quando nós nos casamos. Sabe, gente?
esse negócio de voltar ao primeiro amor, tem algo errado. O amor tem que ser cada dia maior. O teu amor amanhã pelo teu cônjuge tem que ser maior do que foi ontem, e assim sucessivamente. O teu amor por Deus, tem gente que fala assim, mas o meu primeiro amor, tal, quando eu me converti, né, aí eu perdi aquela chama do primeiro amor. Por que você perdeu? Lá em Oséias diz, conheçamos ao Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Para conhecer mais, quanto mais você conhece a Deus, mais apaixonado você fica por Deus. Eu ouvi uma história uma vez, vou contar uma outra história para vocês. Ouvi uma história interessante, diz que um garoto, ele estava com essa crise, com essa mesma crise que eu estou, né? Ele olhava para algumas pessoas, via que algumas pessoas começavam sua trajetória com Deus, e chegava um determinado ponto da trajetória, que passava 2, 3 anos, o cara esfriava, virava aquele comodismo, o cara até vinha na igreja 2 vezes por mês, tal, outras 2 vezes ficava assistindo na internet, em casa, né? Não, uma ele assistia pela internet, outra ele nem assistia, ficava aquele crente banho-maria. Aí aquele garoto estava incomodado, e ele sabia que na vila onde ele morava, tinha um senhor, que esse senhor, ele era conhecido em toda a vila pela paixão dele por Deus, porque está sempre buscando a Deus, porque está sempre em tempo de oração. E aí um dia esse garoto resolve e vai visitar esse senhor morava num sítio e tal, e chegou no sítio e estava lá o senhor sentado na beira lá de uma sacada, junto com o cachorro dele, e ele falou assim, Senhor, eu vim aqui porque existe uma fama na cidade toda, que diz de como o Senhor é uma pessoa apaixonada por Deus, o Senhor já tem tanta idade, e o Senhor continua apaixonado, continua buscando a Deus. Eu queria saber qual é o segredo disso. E aí aquele senhor parou e falou assim, eu vou te contar uma história que vai te responder essa pergunta. Uma história que aconteceu com o meu cachorrinho. Ele falou, está vendo esse cachorrinho? Tá. Teve um dia que nós estávamos aqui, sentados onde nós estamos, e passou um coelho aqui perto, e quando passou o coelho, ele ficou numa loucura, e ele saiu correndo atrás do coelho, latindo e correndo atrás do coelho, e à medida que ele saiu correndo atrás do coelho, e ele foi andando e latindo pelos campos, tal, os outros cachorros da vizinhança foram atrás também, e eles começaram a correr, e tentavam pegar o coelho e não conseguiram, e chegou um ponto que todos os outros cachorros foram desistindo, e só ele que não desistiu, e ele continuou correndo, e todos os demais pararam. Aí o menino falou, tá, mas o que isso tem a ver com a minha pergunta? Aí falou, você não me fez uma pergunta. Por que será que os outros cachorros pararam e só esse aqui permaneceu? Aí ele falou, não sei, porque só esse tinha visto o coelhinho. Sabe por quê, amados? Tem muita gente que para no meio do caminho, porque elas não tiveram a revelação e não conheceram a Cristo. Porque quando você tem a revelação e conhece a Cristo, você vai perseguir, você vai prosseguir em querer conhecer mais, você vai ter mais sede, mais fome, porque não tem jeito de você conhecer, de você ter experimentado Deus e você parar e transformar a tua vida numa vida morna. Não tem jeito, por isso que lá em Apocalipse diz, olha, vocês fizeram grandes coisas, mas o que eu tenho contra vocês é que vocês se tornaram mornos. Quando você conhece o Senhor, não tem como você ficar morno, não tem. Você quer mais de Deus. Você leu a Bíblia uma vez, você vai querer ler a segunda, porque na segunda vez Deus vai te falar coisas que você não tinha falado na primeira, e você vai querer ler a terceira vez, porque na terceira vez, a Bíblia não é um livro como outro qualquer que você leu uma vez, está lido. E você vai para a oração na presença do Pai.
E você vai querer ir de novo. Você vai querer voltar para lá. Ah não, já tive uma experiência lá, eu fui na sala de oração, foi bom uma vez, tá bom? Para concluir, lá em Marcos capítulo 14, tem uma das passagens, que são uma das passagens mais lindas, talvez, que falem sobre adoração. Não adoração sob a perspectiva que a gente conhece, de música, mas adoração no sentido de um coração voltado a adorar o Senhor. Diz lá em Marcos 14, a partir do versículo 3, estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele uma certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. E ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: que desperdício de perfume, né? Ele poderia ter vendido esse perfume por 300 denários. 300 denários é muito dinheiro. Para você ter uma ideia, um denário era um dia de trabalho de alguém que trabalhasse no campo, em algum lugar. 300 denários, nós estamos falando de um ano de salário. Se a gente pegar salário mínimo do Brasil, vamos falar mais ou menos uns 12, 13 mil reais custava esse vidro de perfume. E ela pega aquele vidro de perfume. E eu fico imaginando alguns. Hoje, quando eu estava lendo esse texto, foi interessante, porque eu fiz o momento do dízimo hoje com esse texto. E depois a pastora Amy terminou a palavra dela com esse texto. E eu fico imaginando, se a gente fosse, talvez, fazer isso. A gente fala assim: hoje nós vamos fazer um culto. E nós vamos fazer um ato profético de adoração a Deus. Você traz o melhor perfume que você tiver na tua casa, e nós vamos quebrar ele todo aqui na frente. Nós vamos fazer um ato profético de adoração. E aí eu estou imaginando as pessoas indo na casa dela. Esse aqui não, esse aqui é muito caro. Não, esse aqui não. Esse, não, esse aqui também não. Esse aqui eu gosto bastante, esse aqui é caro. Esse aqui, comprei, a irmã que trouxe lá dos Estados Unidos para mim, esse aqui não. Tem esse aqui da irmãzinha que vendia de porta em porta lá. Esse aqui foi baratinho, R$10. Legal, é para quebrar mesmo, a gente vai derramar lá no chão mesmo, né? O pastor falou que era para levar o melhor, mas não precisa disso. Para que isso? Eu vou guardar o melhor aqui para outra coisa. É isso que a gente faz com Deus. Será que a gente não faria isso? Mas aquela mulher olhou, acho que ela pegou o frasco de perfume, esse aqui é o mais caro, R$12 mil. E ela chegou lá e derramou tudo na cabeça de Jesus. Ela amou Jesus com toda a alma dela, com todo o coração. Porque só quando você ama com todo o teu coração que você faz essas loucuras. Sabe, loucuras de amor? Só quando você ama a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma. Somente quando você entende o que Jesus fez por você, você fala: o que é R$12 mil com tudo que Jesus fez para mim? Não é nada. Isso aí sabe o que é? Fruto de nosso entendimento. E toda a nossa força, porque você precisa de uma força interna para quebrar um vaso de alabastro caríssimo como aquele. Você precisa ter convicção no teu coração do amor que você tem. E aquelas pessoas começaram a ficar indignadas, porque esse desperdício, ela poderia ter vendido isso por
300 denários e dinheiro dado lá para o instituto, feito coisas assim. Ele falou: deixa-na em paz. Por que vocês estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres, vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem. Mas a mim, nem sempre vocês terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu te asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em memória. Nós estamos aqui hoje 2000 anos depois, contando esse episódio, porque isso marcou as pessoas que participaram daquele momento, continuam marcando a nossa vida. Esse talvez seja um dos maiores exemplos de uma adoração, com toda a alma, com toda a força, com todo o coração. Mas às vezes, amados, a gente não consegue. Às vezes a gente não consegue levantar do sofá para vir no culto. A gente não consegue levantar da cama para vir numa reunião de oração, vir do trabalho às vezes um pouco mais, investir um tempo. A gente não consegue. Ah, pastor, mas é difícil. É difícil. Ninguém está falando que é fácil. Ninguém está falando que é fácil. Por isso que nós precisamos amar a Deus com toda a nossa força, porque ela envolve esforço. A salvação é pela graça, mas a plenitude daquilo que você tem para viver com Deus depende também do nosso esforço. Essa mensagem, amados, nos revela um amor extravagante. E eu queria te fazer uma pergunta hoje. Qual é o vaso de alabastro que você precisa quebrar e derramar hoje? O que você precisa demonstrar hoje? Falar assim: Senhor, eu te amo tanto, tanto, que por te amar tanto eu sou capaz de abrir mão de um relacionamento impróprio, de um comportamento pecaminoso que eu tenho vivido. Senhor, eu te amo com tanta força que, por mais que seja difícil eu abrir mão disso, eu sou capaz de fazê-lo, Senhor. O teu Espírito é capaz de me fazer. O que é que a gente precisa? Abrir mão talvez da nossa vida de aparência, que às vezes é tão difícil abrir mão da vida do Instagram, do Facebook. Qual é o vaso de alabastro que você precisa quebrar? Talvez controlar tua língua, controlar a forma como você trata às vezes as pessoas. Eu queria que nessa noite nós pudéssemos fazer algo semelhante ao que essa mulher fez. Eu não vou pedir para você buscar o perfume que você tem na tua casa mais caro, mas eu queria te pedir para que você nessa noite pudesse falar: Senhor, tem algo que eu gosto tanto, mas eu amo a Ti mais do que eu gosto disso. Talvez um pecado que está na tua vida, que te seduz, que te dá prazer, e que você quer falar assim: Senhor, eu estou disposto a quebrar, lançar mão de tudo, porque eu quero te amar com todas as minhas forças, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Porque eu sei que os olhos do Senhor estão vagando por toda a terra, buscando aqueles cujo coração é parcialmente dele. Não, o texto diz que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que se dedicam a Ele com todo o seu coração. Olha que interessante.
A força, quem dá é o próprio Senhor. Você só precisa decidir. Mas, Senhor, não é fácil te amar com todas as forças, mas eu estou disposto. E o texto diz que Ele está passando na terra para fortalecer. Fortalecer quem? Aqueles que falam: Senhor, eu não consigo, mas eu estou disposto. Eu quero viver uma vida, Senhor, eu quero te amar com toda a minha alma, com todo o meu coração. Eu quero deixar de lado tudo aquilo que me afasta da Tua presença, tudo aquilo que me distrai, tudo aquilo que me tira do centro da Tua vontade. Eu quero sair desse lugar, Senhor. E quando você se dispõe a isso, sabe o que Deus faz? Ele vem com o Espírito e Ele te fortalece. Lembra o que eu falei semana passada, do exemplo que eu dei semana passada? Muitos não estavam aqui, né? Quando Jesus fala assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu contei uma história de quando minhas filhas eram pequenas, e a gente voltava do mercado, e elas, criança, querendo ajudar, e elas pegavam aqueles sacos de mercado, alguns pesados, né? E elas: não, eu levo, pai. E eu falo: não, filha, faz o seguinte, dá esse aqui, o papai leva, que esse aqui é pesado. Pega esse outro. Aí dava um rolinho de papel higiênico lá para elas, e elas levavam, toda satisfeita, porque elas estavam ajudando. Nosso Deus, Ele é Pai. E Ele diz que Ele passeia por toda a terra, buscando só aqueles que estão com o seu coração aberto, pedindo forças. E eu quero te convidar para você ficar em pé hoje aqui. Eu queria fazer um convite nessa noite. Qual é o vaso de alabastro que você precisa quebrar? Qual é a área da tua vida que você precisa derramar na presença do Senhor? Quais são as coisas que você precisa deixar para amar a Deus de todo o teu coração? E se tem algo na tua vida que você sente que muitas vezes divide o teu coração com o amor de Deus, eu queria que você, se você está disposto hoje, num ato profético, você saísse do lugar onde você está e você viesse aqui à frente e falar: Senhor, eu quero entregar hoje para Ti, Senhor. Eu quero Te entregar aquilo que para mim é difícil, mas eu quero colocar nas Tuas mãos hoje, Senhor. Eu quero quebrar da minha vida, Senhor, tudo aquilo que vem, Senhor, tudo aquilo que me prende, que me segura, que me impede muitas vezes de Te amar com todo o nosso coração. Vem aqui à frente, seja honesto com o Senhor, seja honesto com o Senhor. Vem aqui à frente. Pode vir. Se você está na galeria, você pode ir ali na frente da galeria, ajoelhar. É simplesmente uma atitude, assim como aquela mulher tomou uma atitude. Fala para o Senhor, fala: Senhor, eu quero agora, Senhor. Eu quero quebrar, Senhor. Eu quero quebrar o vaso que me impede de viver em santidade plena contigo, Senhor. Eu quero quebrar o vaso que me faz me tornar egoísta, Senhor. Eu quero quebrar, Senhor. Eu quero Te amar com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Eu sei que não é fácil. Eu não estou falando que é fácil. E eu quero louvar Deus, porque eu estou vendo pessoas corajosas aqui na frente. Eu sei que tem muito mais. Tem muito mais pessoas que precisam estar aos pés do Senhor, rasgando o seu coração e abrindo mão de coisas que tem se tornado um Deus para a tua vida. Talvez não é um vidro de perfume, mas são outras coisas que você precisa abrir mão. E eu clamo agora em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo que convence,
possa vir sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. E é um tempo teu agora de oração com o Senhor. Nós não vamos passar orando com você. É um tempo teu de oração com o Pai agora. É um tempo de você rasgar o teu coração na presença do Senhor agora, em nome de Jesus. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Não importa, e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. tua presença vale mais. Vale mais que tudo, e não importa o preço. Faz disso a tua oração. Tua presença vale mais, tua presença
Senhor, te mais que o ouro, mais que a mim, Senhor, Senhor, te amo, te amamos mais que tu. Mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, Senhor, te amo. Mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te amo. Mais que o ouro, prata, mais que a mim, Pense no que você está cantando. te amo. Todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Mais que o ouro, prata, mais que a mim. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Vamos terminar essas nossas 48 horas de oração e de adoração. Começa a adorar o Senhor. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas. Começa a adorar o Senhor por tudo aquilo que Ele é. Quebra o teu vaso de alabastro agora na presença dEle. Deixa de lado o que as pessoas pensam. Você possa manifestar a tua gratidão e o teu amor agora a Deus. Com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento.
sua voz, declare: exaltamos. Te exaltamos. Somente a Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Mais uma vez, a Ele a glória, só a sua voz. E a Ele a glória. Sempre te exaltamos, exaltado nas alturas,
Jesus, Jesus, Jesus. Digno, digno, digno de todo louvor, de toda honra e toda glória, exaltado nas alturas pela sua igreja te adora, te ama, com todo entendimento, com toda a sua alma, com toda a força, adoramos somente a Ele, amamos, amamos, amamos o Cordeiro, digno, Aleluia, Senhor. A Ti toda a glória, a Ti toda a honra, a Ti todo o louvor. A Ti, Senhor, todo o nosso amor, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento e todas as nossas forças, Senhor. Pai, que possamos sair daqui hoje, Senhor, Te amando um pouco mais do que amávamos ontem, Senhor, e menos do que nós iremos amar amanhã. Vai trabalhando na nossa vida, vai trabalhando no nosso coração. Que o Teu Espírito possa ir nos moldando, para que cada vez mais nós possamos parecer com Teu Filho Jesus Cristo. Que cada um aqui possa viver uma vida de adoração ao Senhor. Não são 48 horas, não são 24 horas, mas uma vida de adoração na presença do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito Santo estejam sobre tua vida, para que você continue imerso na presença dEle. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, vá na paz do Senhor, amém. Amém.